Radar Drops. Informação para o seu dia. Olá, hoje é 31 de outubro, começa agora o Radar Drops, informação para o seu dia sobre curadoria do FGV Notícias. Hoje a gente vai falar sobre como o agronegócio pode gerar quase 100 bilhões de reais de forma sustentável. Vamos dar uma olhada para onde vai uma fatia enorme dos impostos por meio de benefícios fiscais e, por fim, entender por que a palavra narcoterrorismo é tão discutida na segurança pública. Bom, vamos começar então com o nosso primeiro tema. Um estudo super interessante do Observatório de Bioeconomia da FGV calculou o impacto econômico gigantesco que o Brasil pode ter se adotar tecnologias sustentáveis que, olha só, já estão aí disponíveis no agronegócio. E o número principal da pesquisa é de cair o queixo, um ganho potencial de quase 95 bilhões de reais por ano no PIB brasileiro até 2030. Para ter uma ideia do que isso significa, é mais do que o orçamento de muitos ministérios. É um valor que mostra bem claro como sustentabilidade e crescimento econômico podem e devem andar juntos. Mas de onde viria essa dinheirama toda? A maior parte, mais de 71 bilhões, viria da expansão dos biocombustíveis. Logo depois vem os bioinsumos, com mais de 15 bilhões, e ainda tem o plantio direto e a terminação intensiva de gado, que também somam valores bilionários. O mais legal é que não são só tecnologias que geram riqueza, mas que também ajudam a combater as mudanças climáticas, reduzindo a emissão de carbono. Então, o ponto central aqui é que essa pesquisa funciona como um mapa. Como o próprio Guilherme Bastos, que é coordenador do Centro de Bioeconomia da FGV, destaca, esses dados ajudam a orientar as políticas públicas a criar financiamentos que acelerem a adoção dessas práticas pelos produtores, tornando a tecnologia mais acessível para todo mundo. Agora, saindo do campo e indo direto para as contas públicas. Nosso segundo tema de hoje analisa uma questão fundamental para o orçamento do país. Um trabalho feito em conjunto pela FGV e a organização maisprogresso.org foi a fundo na questão dos benefícios fiscais para entender o custo e, principalmente, a falta de uma gestão eficiente desses incentivos. E olha, a dimensão do assunto é enorme. A projeção é que o custo total desses benefícios chegue a 7,1% do PIB em 2026. A gente está falando de centenas de bilhões de reais que o governo simplesmente deixa de arrecadar. Por isso, a forma como esse dinheiro é gerenciado, ou a falta de gerenciamento, é um tema central. Certo, mas como resolver isso? Os pesquisadores propõem um pacote de boas práticas de gestão. Isso significa, por exemplo, definir um limite para esses gastos para que eles não cresçam sem controle. Também é preciso acabar com os incentivos eternos, Aqueles que não têm prazo para terminar. E talvez o mais importante, ter metas claras e depois avaliar se os resultados foram mesmo alcançados. Tudo com a supervisão de um órgão gestor para centralizar e fiscalizar essas decisões. O estudo também mostra como essa questão é bem crítica nos estados. Em lugares como Amazonas, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Espírito Santo, o valor dos benefícios fiscais chega perto de 50% da receita total do estado. Isso mostra uma dependência altíssima desses incentivos para a economia local funcionar. O pesquisador do FGV IBRE, Manuel Pires, resume o problema muito bem. Sem um órgão gestor, os incentivos já nascem sem um objetivo claro. E como ele mesmo aponta, se a gente não sabe aonde quer chegar, fica impossível avaliar lá na frente se o benefício valeu a pena ou se foi só um gasto sem retorno para a sociedade. Simples assim. E para fechar, nosso último bloco hoje é sobre segurança pública. Vamos analisar o que um especialista da FGV e ASP diz sobre o uso de um termo bem forte e polêmico: narcoterrorismo. Primeiro, o que é esse tal de narcoterrorismo? Basicamente, o termo foi criado lá nos anos 80 para descrever a junção do tráfico de drogas com o terrorismo. Hoje em dia, ele aparece muito no debate político para justificar uma abordagem de guerra contra as facções, tratando um problema de segurança pública como se fosse um conflito ideológico. E aqui está a diferença fundamental que muitas vezes se perde. Do ponto de vista da lei, uma organização criminosa, como as facções de tráfico, quer o quê? Dinheiro. O objetivo é o lucro. Já um grupo terrorista é movido por uma causa, uma ideologia, uma pauta política. Misturar as duas coisas não é só um erro técnico, é uma decisão que pode levar a estratégias de segurança totalmente equivocadas. E agora vem a parte interessante. Por que usar esse termo? Segundo o professor Rafael Acaldipane, a palavra serve para chamar a atenção, Para passar a impressão de que uma ação forte está sendo tomada, muitas vezes para disfarçar a falta de políticas de segurança que realmente funcionem e tragam resultados. Então, qual seria o caminho certo a seguir? Os especialistas apontam para alternativas que trocam o discurso pela estratégia.
Isso significa investir pesado em inteligência, focar em cortar o dinheiro e prender as lideranças das facções, e criar uma política nacional unificada, quem sabe até com uma autoridade antimáfia para coordenar tudo. Resumindo, menos discurso de guerra e mais trabalho de investigação e gestão. Esse foi o Radar Drops de hoje. Voltamos amanhã com mais notícias. Até lá!